Pronto pessoal, isto é basicamente o rig que eu fiz para a curta do The Hunt, deste asset que é o Sr. Antunes, como um peluche, no fundo, que pertencia a um dos personagens. Ok malta, fica a faltar assim os controladores, portanto bora lá tratar disso. Então é assim, controladores, o mais importante é que eles sirvam obviamente para controlar as nossas joints e que eles não tenham na sua origem de construção valores, okay? Os controladores em si, e para isso é necessário nós criarmos protetores dos controladores, e esses sim é que vão ter valores, portanto são objetos que vão orientar os nossos controladores. O que é que isso significa então? Muito bem, então os nossos controladores vão ser, aqui no Maya, NURBS Primitives, círculos no caso, portanto cá está ele, o primeiro círculo é um NURBS Circle, e nós vamos começar por fazer o controlador da root, portanto vamos dizer que este aqui é o nosso root _ CTL, ok, de controlador. Agora, se vocês, neste momento eu tenho 0 transformações no meu controlador na translação e na rotação, e tenho a minha scale a 1, ok? E isto é muito importante, todos os controladores devem estar assim. Mas para eu fazer com que este controlador esteja aqui na root, eu tenho que o subir até ao objeto, e para isso eu vou ganhar transformações, que é o que eu não quero, ok? Pronto. Então, para prevenir e para proteger estas transformações e mantê-las a 0, o que eu preciso de fazer é criar um objeto que me transporte o controlador até ao sítio onde eu preciso, mas que fique esse objeto com as transformações e não o controlador, certo? Então, o que eu vou fazer é vou criar um null. No Maya chama-se o null, com Ctrl G criei o null. E vou chamar o null de root orient, ok? Pronto, é o que vai orientar a minha root. O null não tem uma representação gráfica no viewport, é um objeto vazio, é um null, mas quando seleciono ele tem um pivô e portanto ele é movível, ok? Nessa altura eu vou dizer que o meu root é filho, o meu root CTL, portanto o meu controlador em si realmente, NURBS Circle, é filho do meu root orient, por selecionando o controlador, selecionando o meu grupo e carregando P, ok? Eu ainda posso dizer aqui root orient group. Pronto, e dessa forma eu agora vou transladar ou mover o meu grupo. Ok, vou mover o meu grupo e posso mover e rotacionar e fazer 30 por uma linha. O grupo vai ficar com transformações, mas o meu controlador vai sempre ficar a 0, ok? Isto é mesmo muito, muito importante. Ok, então voltamos aqui ao 0. Eu agora quero que o controlador vá exatamente para o mesmo sítio onde está o meu objeto, no caso a minha root joint. E para isso eu posso fazer da seguinte forma. Vamos lá aqui fazer o seguinte, que é selecionar o meu root orient group, a minha root joint, carregar no P, e vocês vão ver que ele agora é filho da minha root joint, e como veem tem transformações, ok? Se eu zerar estas transformações e carregar no Enter, ele vai exatamente para o sítio onde está a minha root joint. E agora, como eu já tenho o que quero, que é encontrar o sítio, eu posso fazer Shift P, e ele agora já não é filho da minha root, já é um objeto independente, tem as transformações que tem porque foi movido, ok? E o meu root controlador que eu vou usar para mexer a minha joint está a 0, e é exatamente isso que eu quero, ok? Então bora lá. Portanto, aqui também por ordem de controlo, nós o que é que vamos ter? Vamos ter os nossos controladores, as nossas joints, ok? Portanto, os nossos controladores controlam as nossas joints e que por sua vez controlam a nossa geometria através do deformador skin, ok? Pronto. Então, este controlador que aqui temos é o meu root control. Eu vou aqui na Attribute Editor, ao display Drawing Override, vou fazer Enable Override e vou dar aqui uma cor de amarela ao meu controlador.
E ainda vou, se calhar, adaptá-lo um bocadinho mais à forma do meu teddy bear, aqui do meu Sr. Antunes, para, enfim, não precisa ser tão grande. E para isso eu venho aqui, a este símbolo, tenho acesso aos vértices, aos meus pontos de controle do meu controlador, e faço aqui um scale down, só para ele ficar um bocadinho mais bonitinho, e volto com o botão direito a Object Mode. Ok, pronto, e neste momento tenho este controlador que ainda não controla a joint, mas no sítio onde eu quero, como eu quero. Ok, então temos o root joint, e agora vamos fazer os restantes. Portanto, vamos fazer aqui Ctrl D, neste caso vamos fazer para a Spine 01, vou copiar o nome, chego aqui, substituo aqui, apago este, e substituo aqui, ok, e tenho este. Outra forma de levar o controlador para a posição exata que eu quero da joint é da seguinte forma. Nós podemos ir aqui onde diz Constraint, e o Constraint é no fundo uma ferramenta é uma ferramenta de parentesco, ou seja, eu posso dizer que o objeto A conduz o objeto B através de constraints, ok? Posso dizer isto da forma de parentesco normal, como já podemos ver aqui, por exemplo, nas joints, né? Se eu mover a root, vão todos os outros objetos atrás, porque a root é o pai, hierarquicamente falando, é o pai desta chain, não é? desta cadeia de joints. E por isso, da mesma forma aqui a shoulder, que quando eu rotaciono o meu elbow vai atrás e consecutivamente esta outra joint. Mas é possível também que um objeto controle o outro através de constraints, ok? Pronto. E nós vamos utilizá-los para fazer com que os controladores controlem as nossas joints. Então, e até antes de fazer aqui o Spine 01, eu vou-vos mostrar como é que nós vamos fazer isso. Portanto, selecionando aqui o meu controlador e a minha joint da root, eu vou dizer que quero fazer um constraint parent, ok? Fazer aqui, como veem, temos vários constraints. O constraint parent faz constraint na translação e na rotação. O constraint point faz constraint na translação. O orient na rotação, única e exclusivamente, e o scale no scale, ok? Pronto. Os restantes agora para já não vamos ver. Então, o que eu vou fazer é dizer que quero que este meu controlador rootctl controle a minha joint root através de um constraint parent. Ok? Vamos aqui abrir a caixinha. Pronto. Essencialmente, como podem ver aqui, constraint access ele faz no translate e no rotate em todos os eixos, ok? Vocês podem alterar, mas neste caso não, nós queremos em todos os eixos. E queremos aqui uma coisa que às vezes é importante, outras vezes não. Neste caso não é importante, ou seja, é irrelevante se ele está ativo ou se está inativo, porque os objetos partilham exatamente do mesmo ponto, ou seja, eles encontram-se no mesmo ponto. Se tivessem em pontos diferentes, seria importante deixar o maintain offset, ok? Pronto. De qualquer forma, por default, está maintain offset, portanto, vamos deixar assim como está, ok? Apply. Pronto, dessa forma, vocês veem que aqui o nosso root, aqui na channel box, ficou com estas caixinhas azuis aqui, significa que ele está constraint a um objeto, e podem ver aqui que ele está constraint de facto a este objeto, que é o rootctl. Agora, por qualquer motivo, parece-me que ele fez aqui um bug, talvez por ter vários objetos selecionados, que não era isso que eu pretendia. Portanto, eu quero que o rootctl controle o meu root, e portanto, apply, ok? E agora sim só tem aqui o rootctl como objeto. Eu devia ter o Spine 01 selecionado também, não era suposto. Portanto, neste momento, eu com este controlador, selecionando este controlador, controlo a minha root joint, que por sua vez controla tudo o resto, certo? Ok.
E é isso que eu quero, exatamente, e é para isso que servem os constraints, e é perfeito. Portanto, agora temos aqui o Spine Orient Group também aqui, portanto é um novo controlador, que também está nas suas transformações a zeros, porque eu só movi aqui o null, e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, a outra forma de transferir o controlador para o exato sítio da joint é fazer um inverso um bocado contrário, que é selecionar a joint, o grupo do meu controlador, e aqui no constraint, e agora aqui é que vai, para vocês perceberem aqui o maintain offset, eu vou fazer este constraint, ok? Eu vou dizer que quero fazer o constraint, neste caso da joint, ao meu controlador, mas desta vez eu quero tirar o maintain offset. E isto o que vai fazer, vocês vão ver, é que quando eu fizer apply, o objeto, o meu controlador no caso, ou o meu grupo, não é? o orientador, fez snap na posição da joint, ok? Isto é a diferença entre o maintain offset e o maintain ativo ou inativo. Eu vou-vos mostrar agora, por exemplo, se ele tivesse ativo e eu fizesse a mesma coisa, fizesse apply, o que aconteceria era que a minha joint agora controlava aquele meu objeto, mas ele está ali e não é o que eu quero, pronto. Nem sequer quero que a minha joint controle o objeto, ou seja, eu só estou a utilizar isto neste momento para trazer o objeto para perto da minha joint, ok? Portanto, seleciona a joint, seleciona o grupo, apply, aquilo dá snap, e eu agora, como já fiz isto, está aqui o parent constraint, eu não quero que este parent constraint se mantenha, eu vou fazer delete, eu já tenho o que quero, o meu controlador já está lá ao pé dele, e portanto, agora o que eu vou querer fazer de facto é selecionar o meu controlador, selecionar a minha joint e fazer constraint parent, e agora é igual se ele está on ou off, porque ele está lá no sítio, fazer apply, ok, pronto. Tá, já está. O meu spine 01 é filho da minha root, vamos pôr aqui. Vamos fazer mais um, neste caso será o chest, pegar aqui este um, chest, que é filho do meu spine. Voltamos a fazer a mesma coisa, chest, vamos aqui, constraint, parent, maintain offset off, ok, ele faz snap para ali, já posso fazer delete, já tenho o que quero, e agora sim, o meu controlador, chest, constraint, ok. Pronto, portanto temos aqui já a nossa spine montada, vamos continuar aqui a duplicar, Ctrl D, neste caso queremos a nossa shoulder, agora vou fazer um bocado mais rápido, portanto vou selecionar o shoulder, vou selecionar Ctrl click este grupo aqui que ainda se chama chest, mas é suposto chamar-se shoulder, e vou fazer parent, maintain offset off, apply, ok, vem aqui faz delete, já não preciso disto, aqui a minha forma do controlador está assim, está nesta direção, nós na verdade como é o shoulder agora queremos que ele fique mais aqui, assim, mas gostava que ele ficasse certinho, portanto vamos aqui, double click nesta tool, e aqui onde diz snap relative, vamos fazer 90 graus, pronto, ele faz aqui 90 graus, diminuir, scale down, ok, para já podemos deixar assim, convém só voltar aqui a fazer off. Pronto, aqui vamos atrás, shoulder, e aqui shoulder, ok, D, elbow, e filho, portanto já estou aqui um bocado a adiantar-me, adiantar processo, vamos fazer aqui outra vez, constraint parent, já viram que ele foi ali parar, posso fazer delete, scale up, um bocadinho mais gordo aqui esta parte do braço, e estes controladores agora a amarelo não gosto, vou pô-los noutra cor, talvez aqui do lado esquerdo possam ser azuis. Ok,
Portanto, estes foram os shoulder. Vou fazer Ctrl D deste grupo inteiro e vou dizer que estes são hip. Tenho estado aqui a esquecer do L. Já aqui no shoulder também foi a mesma coisa. L. As nomenclaturas são muito importantes. Então, underscore a mais. Aqui é hip. L. Knee. Ok. Outra vez aqui selecionar a join, selecionar o grupo, constraint, saber que o constraint está off, é para minha hip ir lá parar, delete, aqui a mesma coisa com o knee, delete, e agora podem ver que eles estão também com a orientação errada. Voltamos a selecionar os dois, e aqui, ok, outra vez aqui em relativo 90, mas desta vez eu quero fazer em object. Porque assim, em Object, ele faz cada um individual. Se eu tivesse em Default, ele estaria a fazer os dois, não é o que eu pretendo. Portanto, eu quero cada um individual. Ok. Oi! Sei o que é que fiz aqui. Não devia ter feito isto. Ok. Object Mode. Portanto, temos as pernas. E agora não nos podemos esquecer que selecionar este controlador, selecionar a hip. Eu agora posso selecionar aqui a geometria para não me enganar, fazer parent, e aqui selecionar o controlador, selecionar o knee, e em vez de ir lá acima outra vez fazer parent, posso simplesmente fazer G. O G basicamente é a última ação que fizemos, e portanto posso replicar isso, como vou fazer agora aqui também no shoulder. Seleciono o control, seleciono o shoulder, faço G, ele já sabe que é para aplicar o parent constraint, como aliás podem ver aqui o azul. Portanto, G, ops, agora fiz aqui uma asneira, G. Pronto, vamos lá, mais uma, Ctrl D, este não preciso deste, vamos aqui e vamos trazer here. Ok, voltamos aqui, Ctrl click, parent, delete, e agora o controlador, adjoint, faz outra vez parent, certíssimo, vamos lá, falta-nos ainda o nose, e nose, vamos outra vez, aqui, nose, constraint, onde é que ele está? Deve estar com a orientação errada, cá está, ele, deixamos aqui, estamos aqui ao relativo, 90, sim senhor, pronto, e aqui, pronto, agora aqui ele está um bocado escondido, podemos fazer scale up, mas também pode ser fixe. Enquanto tivermos selecionado aqui os vértices, ok? Enquanto for os vértices, nós não estamos a alterar o pivô, ok? Que é o mais importante. Portanto, só aqui para vos mostrar. Portanto, eu vou fazer o shape, vou mover, poderia rotacionar, mas não acho que faça sentido. Por aqui assim. E agora vocês vão ver que eu, quando sair desta forma de estar a manipular os vértices, o eixo vai voltar ali para a zona da joint, que é o que eu quero. Que ele partilhe, cá está, ele partilha o mesmo eixo que a minha joint partilha, por isso é que eu fiz o parent e pulo no mesmo sítio. Portanto, é isso. Agora temos o controlador selecionado, selecionamos a joint, constraint parent, certo? Ok, agora a única diferença é que esta tem uma cor, não vamos dizer amarelo, porque amarelo é da spine, mas vamos dizer verde. E falta-nos ainda também aqui o neck e a head. Ok. Portanto, vamos lá. Vamos aqui roubar aqui a orelha. E vamos dizer neck.
neck, e por último head. Ok, neck é filha da head, a head é filha da neck, a neck é filha do chest. Ok, ainda temos que fazer então o tal trabalho de colocar as coisas nos sítios. Então já fiz ali o constraint, já apaguei o constraint, não preciso dele. Venho aqui buscar. Vamos aqui pôr aqui a neck. Pode ajudar se quisermos fazer assim umas formas um bocadinho mais rebuscadas. Podemos esculpir um bocadinho aqui a nossa esfera. Ok. Parece ok. Object Mode. E agora a cabeça, a mesma coisa. Selecionar a joint, selecionar a cabeça, fazer constraint, parent. Não nos esquecer que o maintain offset está off. Ok, ele veio aqui parar. Deve estar lá dentro. Somewhere. Ele agora. Eu fiz aqui. É que eu aparentemente. Pois pode ser da mesma forma. Pronto. Portanto, ele está aqui. Isto é a head. Vou aqui fazer. Só tentar reverter aqui um bocadinho. Descer. Ok. E agora sim, voltamos aqui à rotação. Relative. Ok, a cabeça é assim um bocadinho mais cá para cima. Podemos também aqui assim por exemplo, para ser diferente. E a cabeça também há de ser outra cor, verde por exemplo, aqui o pescoço ainda amarelo. Ok. Pronto, portanto temos assim os controladores todos. Aqui a cabeça, constraint parent, selecionar o controlador do neck, selecionar a joint, constraint parent. Ok, e assim temos a nossa neck a funcionar. Precisamos aqui de corresponder com as hierarquias, portanto o nose vai para dentro da cabeça, falta ainda aqui a orelha para dentro da cabeça também. Ok. O neck, a cabeça já está por dentro do neck. Vamos lá ver aqui shoulder, a hip tem que ir para baixo da root e o shoulder para baixo do chest. Okay. Pronto, e assim já temos as hierarquias compostas. Vamos aqui à shoulder agora, porque precisamos de fazer um control, uma duplicação, certo? Portanto, nós agora temos aqui esta duplicação feita e gostava de passar para aquele lado, certo? Pronto. E para passar aqui, no caso dos controladores, para aquele lado, o que temos que fazer é o seguinte. Temos que, em primeiro lugar, fazer Modify, Search and Replace Names. Portanto, vamos dizer que queremos fazer Replace de L underscore, ou underscore L underscore, o que for, por underscore R underscore, ok? E vamos selecionar a hierarquia, portanto eu seleciono só este do topo e ele vai considerar a hierarquia e portanto vai mudar tudo como vem aqui. Portanto ele já pôs tudo com R, ok? E agora eu quero, lá está, passar os contadores para aquele lado e a forma de fazer isso é criando um null, Ctrl G, um novo null. Vamos fazer, vamos chamar por exemplo mirror e vamos colocar este primeiro grupo por baixo deste como filho, ok? E no mirror, aqui no scale X, portanto este é o eixo do X, vamos pôr -1, ok? E ele passou para aquele lado. Agora que já fiz uso deste controlador, posso simplesmente tirar o parentesco e se vocês repararem, se eu tivesse feito, agora vou fazer aqui Ctrl Z, vamos supor, portanto, eu tenho o eixo aqui em cima, não é? Se eu tivesse feito simplesmente -1 aqui, ele copiava, mas ou seja, ele tem em consideração este eixo aqui, não é? E então, por isso é que eu criei este mirror, porque este mirror tem em consideração o meu mundo, a origem do meu mundo, portanto, ele vai fazer mirror do lado para o outro lado,
certo? Portanto, e é isso que eu quero, não, e não o contrário. Portanto, só aqui, outra vez, vamos chamar outra vez aqui mirror, repetir o passo, ok, P, para ser filho, menos 1, pronto. E agora, mesmo que eu o faça tiro de parentesco, ele vai assumir aqui valores menos 1 em X, mas não interessa, e menos 180, mas não interessa porque lá está, este null, ou este grupo, é suposto ganhar transformações desde que o meu controlador fique sempre a zeros, ok? Sempre a zeros, muito importante. Ele aqui está com o relativo a funcionar, pronto. Ok? Portanto, já está também deste lado feito, a nomenclatura também é igual, só precisamos de mudar a cor para aqui um vermelhinho, pronto, a mesma coisa aqui deste lado, vamos a heap, Ctrl D, Shift P, podia usar o mesmo null mas já o apaguei, não faz mal, crio outro, mirror, heap L, cá para dentro, mirror menos 1 em X, a heap L vamos fazer também aqui uma mudança de nomes, apply, todos mudaram, apagar aqui o 1, que é sempre quando ele duplica algo que já existe, pronto, tirar este do parent com Shift P e agora estes dois, ou melhor, este vai para dentro do root e este vai para dentro do chest, ok, pronto. Pronto, para terminar, falta-nos ainda aqueles aqui em baixo, que também já tínhamos falado, vamos fazer aqui outro Merge Circle, já tem um tamanho porreiro, Ctrl G para fazer um grupo, e estes vamos chamar de Master CTL, e este vamos chamar de Master Orient Group, ok, por baixo do Master, ou melhor, vou fazer um Ctrl D do Master e vamos chamar de Layout, layout, ok, e a root por baixo do layout, perdão, aqui só o layout uma coisa, que é diminuir um bocadinho, que é para não terem tamanhos idênticos, senão não conseguem, não são de fácil seleção. Aqui vamos também dar umas corzinhas, enable overrides, podemos ter, vamos ver aqui as cores, ok, vamos aqui um rosinha, e este pode ser assim azul, pronto, ok, o root vai para dentro do layout, pronto. E agora, estes aqui, somente por serem pais, ou seja, não é preciso fazer controladores nenhuns, já controlam os restantes, não é? Só por serem os topos da hierarquia. Aqui o layout é a mesma coisa, às vezes pode ser útil descer aqui o layout para agora termos um pivô aqui no centro do personagem, ok? Por isso daí temos dois controladores aqui em baixo. E pronto, malta, eu acho que é isto. Portanto, temos aqui os controladores, os joints que já controlam a nossa geometria. Podemos também ainda esconder as nossas joints porque já não fazem falta, já só temos os controladores e a nossa geometria pronta para ser animada, no fundo. Já agora podemos selecionar todos estes nulls, perdão, não é isto, Ctrl G, ele está aqui a pensar, ok, Ctrl G, aqui podemos dizer Sr. Antunes, pronto, e temos o nosso rig arrumado. Ainda podemos fazer mais um grupo nos controladores, Ctrl G, aqui para cima, fazemos assim aqui, Ctrl, pronto, Ctrl, Joints e Geo, e temos isso, aqui podemos bloquear a geometria, às vezes os animadores querem só trabalhar aqui com os controladores e portanto não querem estar a selecionar a geometria. Isto é uma coisa interessante, ok, falta aqui este passo muito importante que é de atribuir os constraints destes controladores a estes joints, não é verdade? Então, controlador selecionado, joint selecionada, constraint parent, controlador selecionado, G que é a última ação, não se esqueçam, controlador selecionado, joint selecionada, G,
controlador selecionado, joint selecionado a G. Pronto. Agora sim, finalmente está completamente... Oh, falta aqui ainda esta da orelha. Vamos a ela então. Ctrl D, Shift click. Neste caso é a orelha. Apply. Já se pode aqui eliminar este fazemos mais um null, o qual podemos chamar de mirror. P. No null do mirror, -1. Ok, já viram que ele criou ali. Este já pode sair. E pode, aliás, ser colocado por baixo da cabeça, do controlador da cabeça. Ok, e agora selecionar este, selecionar a joint, constraint. Agora é que é. Pronto. Podemos esconder as joints. Pronto, pessoal, isto é basicamente o rig que eu fiz para a curta da Hunt, deste asset que é o Sr. Antunes, como um peluche, no fundo, que pertencia a um dos personagens. É isso. Obrigado.